A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Qual? O Brasil vai crescer menos de 1% esse ano, talvez 0,5% no ano que vem. Um país em crise há mais de 10 anos e sem nenhuma perspectiva de melhora, com grandes problemas políticos, criminalidade em alta e a economia em frangalhos, agravam um problema antigo, a imigração. Esse país é o Brasil, país com um dos maiores números de imigrantes do mundo. Mas por que tantos jovens deixam tudo ou nada para trás em busca de uma vida melhor em outro país, hein? O Brasil vem passando por uma crise econômica há mais de 10 anos. Isso faz com que os jovens queiram imigrar para outros países de primeiro mundo. O sociólogo Rogério Mendes, professor na Universidade Mackenzie, disse o seguinte: o Brasil passou a ser um lugar de onde as pessoas saem. Isso significa que a sociedade de afluência que aqui se formou está extinta. Esse mesmo país que hoje milhares saem, até pouco tempo atrás, recebia milhares de imigrantes. Em 2012, cerca de 1.800.000 pessoas viviam fora do Brasil e depois de 10 anos, esse número dobrou para 4.200.000. Durante a década passada, o Brasil passou por uma forte crise econômica e política, sendo que ambas duram até hoje. E tudo ficou ainda pior com a polarização que veio em 2018, deixando o país ainda mais dividido. Um país que vive crise atrás de crise não abre espaço para pessoas planejarem planos a longo prazo. Até o ano que vem, o Brasil vai empatar em PIB per capita com a Colômbia e o Peru. Mas em 2001, essa diferença era de $3.000. E se esse cenário se mantiver, em breve seremos mais pobres do que Peru e Colômbia. Nos anos 90, a Coreia do Sul tinha um PIB per capita de $8.000 e o Brasil de $6.000. Hoje o Brasil tem uma renda de $19.000, enquanto que a Coreia tem uma renda média de $50.000, levando em conta que 30 anos antes, a Coreia estava em guerra. Os Estados Unidos é o país que mais o brasileiro emigra. Só lá moram cerca de 2 milhões de brasileiros legais, isso sem contabilizar os ilegais. Problemas econômicos e sociais como a violência, a instabilidade política, fazem a próxima geração de brasileiros emigrarem. Mas essa não é a única forma de emigração. 1 em cada 4 brasileiros possuem direito à cidadania italiana, e esse é um dos meios mais utilizados para imigrantes, tendo a vantagem de não precisar morar por 5 ou 7 anos no país para obter a cidadania, além de poder morar em qualquer país da União Europeia. Na fila para a obtenção do passaporte italiano, existem mais de 300.000 brasileiros. O processo que anos atrás demorava meses, hoje pode demorar até 10 anos. Essa sobrecarga no sistema está fazendo alguns deputados italianos repensarem a tradição que existe desde o Império Romano de cidadania de descendentes. O jovem é o vapor da economia. Sem ele, o país não prospera. Mas cerca de 50% dos brasileiros jovens deixaria o país, se possível. Isso mostra grandes desafios para países emergentes e de terceiro mundo, e com a taxa de natalidade caindo de forma vertiginosa, o problema vai se agravando ainda mais. Países como a Argentina, que está em crise econômica há mais de 30 anos, esse fenômeno já é comum. O país vive uma verdadeira disparada, tendo como principal destino a Espanha. O ano de 2012, só em janeiro, 23.000 argentinos já tinham deixado o país. 10 anos depois, em uma janela de quase 8 meses, quase 1 milhão de argentinos deixaram o país. Algo extremamente preocupante para um país que tem 45 milhões de habitantes. Até o mês de maio, mais de 20.000 brasileiros manifestaram a saída definitiva no Brasil. Esse número já é maior que o ano de 2022 inteiro. Claro que o Brasil não é o único país a sofrer com isso, né? Portugal é o país que tem sérios problemas de imigração. Cerca de 30% dos portugueses entre 19 e 49 anos não vivem em Portugal. O país é o segundo mais procurado por brasileiros imigrantes. Além da Europa e a América do Norte, os brasileiros também buscam uma vida melhor em outros continentes.
Países como Japão e Austrália, esse último que vem aumentando ano a ano os números de brasileiros e a tendência é aumentar ainda mais. A busca por melhores condições de vida, estabilidade econômica e segurança está impulsionando essa onda migratória. As dificuldades enfrentadas em seu país de origem levam muitos brasileiros a considerar a imigração como uma solução viável para alcançar uma vida mais digna e próspera. Além disso, a facilidade proporcionada por cidadanias europeias, como a italiana e a portuguesa, serve como uma porta de entrada para oportunidades no exterior, permitindo não apenas a residência, mas também o acesso a mercado de trabalho mais estável e sistemas de bem-estar social bem mais robustos. No entanto, essa saída massiva de jovens e trabalhadores qualificados representa um desafio significativo para o Brasil. A chamada fuga de cérebros pode resultar em uma escassez de mão de obra qualificada, dificultando ainda mais o desenvolvimento econômico e social do país. Enquanto os países receptores se beneficiam do influxo de talentos e mão de obra jovem, o Brasil e outros países, em situação similar, enfrentam a tarefa árdua de reter a sua população e criar condições que desencorajem a imigração. Políticas públicas voltadas para a melhoria da educação, segurança, saúde e oportunidades de emprego são essenciais para reverter essa tendência e garantir um futuro mais promissor para as próximas gerações. A baixa fertilidade vai agravar ainda mais o problema. Esse ano, a taxa de natalidade brasileira chegou ao mesmo patamar de 1977 e ela veio caindo de forma vertiginosa, mas não só no Brasil. O Brasil ainda está no início do problema, porém, em 2030, a população brasileira já deve começar a cair. Em outros países como a Coreia do Sul, Japão e China, esses problemas já é insuportável. Na China e na Irlanda, a Nestlé vai fechar suas fábricas de fórmula infantil. No Japão, o governo criou um aplicativo de relacionamento para jovens, para aumentar uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. Em 2022, a taxa de natalidade caiu 5,6% e o número de casamentos caiu 6%. Aqui no Brasil, esse índice tem mostrado uma tendência decrescente nas últimas décadas. Em 1960, a taxa de natalidade brasileira era de cerca de 45 nascimentos por 1.000 habitantes. Já em 2020, esse número havia caído para aproximadamente 13 nascimentos por 1.000 habitantes. Essa redução significativa é atribuída a diversos fatores, como, por exemplo, o aumento da escolaridade, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, o acesso a métodos contraceptivos e também mudanças culturais. Comparando com outros países, a situação é ainda mais crítica em lugares como a Coreia do Sul e o Japão. Em 2020, a taxa de natalidade da Coreia do Sul foi de 5,3 nascimentos por 1.000 habitantes, a mais baixa do mundo. No Japão, a taxa foi de 7,3 nascimentos por 1.000 habitantes no mesmo ano. A queda nas taxas de natalidade nesses países tem levado a uma série de problemas econômicos e sociais, como o envelhecimento acelerado da população e a diminuição da forma de trabalho. Para mitigar esses efeitos, diversos governos têm implementado políticas de incentivo à natalidade. Na Coreia do Sul, por exemplo, foram introduzidos benefícios financeiros para famílias com filhos, licenças parentais mais generosas e subsídios para cuidados infantis. No Japão, além do aplicativo de relacionamento mencionado, o governo tem oferecido incentivos financeiros para os casais que querem ter filhos e implementado programas para facilitar o equilíbrio entre vida profissional e vida familiar. A China, que anteriormente possuía uma política de filho único, agora enfrenta o desafio de uma população envelhecendo com rapidez e uma força de trabalho em declínio. Em resposta, o governo chinês tem incentivado as famílias a terem mais filhos, aumentando o limite para 3 filhos por família e oferecendo diversos incentivos econômicos. O Brasil ainda é o país do futuro. Contado anteriormente, o Brasil vem tendo um verdadeiro êxodo de jovens e a sua taxa de natalidade caindo agrava ainda mais esse problema. Mas você já ouviu a frase:
Nada está tão ruim que não possa piorar? Pois é. Se nada mudar, ela vai piorar e muito. Jovens deixando o país é um problema. Mas jovens e adultos extremamente qualificados deixando o país é um grande problema. Conhecida como fuga de cérebros, este é um fenômeno que está acontecendo em todos os países de terceiro mundo ou em países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A primeira profissão que ganhou destaque foi a ciência como uma verdadeira diáspora. Nos últimos anos, o Brasil perdeu cerca de 7.000 cientistas de altíssimo escalão. E agora, a fuga de cérebros atinge também médicos, engenheiros e até mesmo empreendedores. A falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a instabilidade econômica e política, além da violência crescente, são fatores que impulsionam essa migração. Muitos desses profissionais buscam melhores oportunidades no exterior, onde encontram condições de trabalho mais favoráveis, remuneração mais alta e também ambientes que valorizam a inovação e a meritocracia. Esse êxodo de talentos causa uma série de impactos negativos para o Brasil. Em primeiro lugar, o país perde a capacidade de inovação e de desenvolvimento tecnológico, o que é crucial para competir em um mundo cada vez mais globalizado. A ausência de cientistas e profissionais qualificados reduz a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras, dificultando o crescimento econômico e a criação de empregos de qualidade. Além disso, a saída desses profissionais afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados à população. Na área da saúde, por exemplo, a falta de médicos qualificados pode agravar a crise do sistema público de saúde, que já está sobrecarregado e com recursos limitados. Na educação, a carência de professores e pesquisadores de alto nível prejudica a formação das futuras gerações, perpetuando um ciclo de baixa qualificação profissional. Sem essas medidas, a tendência é que a fuga de cérebros continue a crescer, levando o país a uma situação ainda mais crítica. A valorização do capital humano é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para garantir um futuro mais próspero e justo para todos os brasileiros.